Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana de Souza Pereira, RGM 350312. O tema do projeto esse semestre é a catástrofe na engenharia civil. O meu companheiro é Francisco Pereira de Souza Júnior, mas a etapa dele ele vai falar daqui a pouquinho. A gente escolheu, o estudo do caso escolhido foi o desabamento do prédio Andréia, em Fortaleza, em outubro de 2019. O objetivo deste projeto é abordar as consequências do desabamento estrutural e questionar quais as possíveis causas, se foi um erro no projeto, se foi um erro de execução ou a falta de manutenção adequada. O caso estudado trata-se do edifício Andréia, localizado em Fortaleza, no Ceará, que desabou em outubro de 2019. O edifício teve seu registro oficializado em 1982, porém sua construção só ocorreu 13 anos mais tarde. O edifício foi detectado com 135 falhas nas estruturas, devido à oxidação do ferro que estava exposto e por falta de manutenção adequada. Em 15 de outubro de 2019, ocorreu a queda, que deixou 9 mortos e 7 feridos. Segundo alguns moradores, o prédio passava por reformas, a tentativa de restaurar os ferros que estavam danificados. E essa reparação tinha se iniciado dias antes da queda, o que levantou muitas suspeitas do que teria acontecido o prédio desabar daquela maneira. Aí a gente vai aqui falar um pouco sobre aspectos técnicos. De acordo com o estado precário de corrosão em que se encontrava o prédio, é possível citar alguns pontos que pode ter colaborado, para que o edifício venha a cair, a desabar. Entre eles está a descaracterização dos pilares estruturais do ferro, a oxidação das ferragens, como eu já havia dito, que estava exposta devido à maresia, ocorreu essa oxidação maior, agravada pela falta de escoramento durante a fase de restauração, que fez com que o edifício não resistisse e entrasse em colapso. Valendo. Boa noite. Meu nome é Francisco Pereira de Souza Júnior, RGM 350342, e vou dar continuidade ao projeto falando sobre as principais causas do desabamento do edifício Andréia. Após 3 meses da tragédia, segundo o jornal Diário do Nordeste, o inquérito foi concluído apontando as 5 principais causas da queda do prédio. Primeiro, a falha da empresa contratada para a reforma e seus prestadores de serviços. Segundo, falha durante a obra com técnicas equivocadas que causou a instabilidade. Terceira, ausência de relatório da reforma. Quarta, acréscimo de carga inadequado sobre a estrutura na cobertura. E quinta, a falta de manutenção obrigatória do edifício. Uma das formas de evitar a tragédia, já que os pilares do edifício se encontravam comprometidos, era elaborar um plano de ação, levando em conta que a reforma seria feita com os moradores na edificação. Assim, especialistas e profissionais tomariam as devidas precauções.
Hoje em dia, existe no mercado diversos produtos para auxiliar nesse tipo de reparo, juntamente com uma mão de obra qualificada. Um dos produtos mais utilizados é o grout, e há também outro sistema conhecido como injeção de microcimento. É uma alternativa para preenchimento de bolhas e vazios deixado durante a concretagem. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsam por uma bomba elétrica. Para reforçar a recuperação, usa-se ainda estruturas metálicas em aço ou em fibra de carbono, disponibilizada em forma de manta. São consideradas tecnologias de pontas, ainda pouco utilizadas devido ao seu custo elevado. Concluindo, no decorrer deste projeto, podemos perceber o quanto é importante a contratação de um engenheiro qualificado para tal tipo de serviço. Os engenheiros e arquitetos contratados terão a responsabilidade de garantir a segurança, a estabilidade e o custo-benefício do projeto, pensando sempre em pró das vidas que ali habitarão. A zeladoria fica responsável pela manutenção, ou seja, qualquer que for a edificação. No caso estudado, ficou comprovado que o verdadeiro motivo do prédio entrar em colapso foi a falta de manutenção adequada, agravada com a economia de mão de obra, sendo assim causando um enorme prejuízo irreparável aos envolvidos.